Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o utilitarismo, ou como a gente chama também, de ética dos fins, tá? Bom, nós vamos abordar dois filósofos, Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Vamos iniciar pelo Jeremy Bentham, que é um filósofo do século XVIII, nascido na Inglaterra, tá? E que era parlamentar. Ou seja, ele era um político que fazia leis, bom? Por isso a forma de pensar dele. Vamos lá. Bom, para o filósofo Jeremy Bentham, o cidadão deveria obedecer ao Estado na medida em que a felicidade geral viria com sua contribuição, ou seja, com sua obediência às leis. Esta felicidade geral, ou interesse da comunidade em geral, é uma soma dos prazeres e das dores dos indivíduos. Ele fazia um balanço, né? O que poderia dar maior prazer para as pessoas e diminuir o sofrimento, tá? Bom, assim, a teoria do direito natural é substituída pela teoria da utilidade. E o principal significado dessa transformação é a passagem de um mundo fictício para o mundo dos fatos, o mundo real, no mundo empírico, ou seja, naquele mundo real, é que Bentham acreditava que era possível verificar se uma ação ou uma instituição tinha utilidade ou não, tá? Bom, Jeremy Bentham não pensou somente na análise teórica das ideias sobre o homem como um ser social e moral. Toda a sua teoria procurou ser aplicada na prática mesmo, né? Ele dedicou-se à concepção da legislação de acordo com os princípios naturais do ser humano, buscando criar leis que se tornariam acessíveis para qualquer pessoa. Bom, Bentham, em sua trajetória, ele contou com a colaboração de outros seguidores do utilitarismo, formando uma escola de renovação de ideias, né? Entre estes estavam o filósofo James Mill e seu filho John Stuart Mill. Bom, qual que é a essência do utilitarismo, né? A essência do utilitarismo é o entendimento da teoria sustentada por Bentham que deveria levar em consideração os efeitos reais produzidos pelas ações, né? Bom, a qualificação dos efeitos teria como base a utilidade, sendo o bom aquilo que traz maior prazer e sendo o mal aquilo que pode causar dor. Sob aspecto social, o bom e o justo é tudo aquilo que tende a aumentar a felicidade geral, tá? Em termos éticos, bom, é um conjunto de padrões morais que depende da sua obrigação como indivíduo em relação a si mesmo. Então, você age de uma forma para que você alcance um maior bem-estar da maioria, né? No momento em que se constrói um sólido conjunto de normas, isso falando de uma legislação, das leis, né? Teremos a capacidade de afetar a maior felicidade daqueles que nos rodeiam. Abre aspas, vou citar um pedacinho do Bentham. Bom, a ética privada tem por objetivo a felicidade, sendo este também o da legislação. A ética privada diz respeito a cada membro, isto é, a felicidade e as ações de cada membro de qualquer comunidade que seja. A legislação, por sua vez, tem a mesma meta. Então, atingir a todos com igualdade é o que se pretende, tá? Bom, o segundo passo é a harmonização dessa ética privada, né? Fazer com que todos, com cada um dos seres humanos, ou com cada um dos participantes de uma comunidade, tenha participação no bem-estar da cidade, né? No bem-estar do todo, tá? Quando há compatibilidade de felicidades individuais, estaremos diante de um objetivo comum. Então, por exemplo, vamos trazer um exemplo palpável, né? Uma escola. Se todos têm acesso à escola, e se a escola é uma boa escola que oferece modos de estudar de melhor qualidade para todos os cidadãos, todos do entorno estarão satisfeitos da mesma forma, né?
Bom, eu tenho uma escola muito boa perto da minha casa. Essa escola é uma escola pública. Para que eu vou me preocupar em pagar uma escola particular para o meu filho, que fica longe da minha casa, se eu tenho essa escola aqui que oferece a qualidade e o bem-estar para o meu filho, né? Então, e não só para o meu filho, mas para todos que estão ali em volta. Esse é o pensamento desses filósofos do século XVIII e XIX, tá bom? Bom, qual que foi a contribuição do John Stuart Mill? O Bentham é do século XVIII. O Stuart Mill segue o mesmo pensamento dele a partir do século XIX, tá? Vou dar um trechinho do Stuart Mill para vocês. Abre aspas. A utilidade ou princípio da maior felicidade, como fundamento moral, sustenta que as ações são certas na medida em que elas tendem a promover a felicidade e erradas quando tendem a produzir o contrário da felicidade. Por felicidade, entende-se prazer e ausência de dor. Por infelicidade, dor e privação do prazer. Bom, aqui, o que a gente tem que entender? Não é prazer. O prazer é, é você ter o alimento na sua casa, você ter segurança para sair à rua, você ter escola boa, você ter condição de ir ao hospital e ser bem atendido. Gente, é esse tipo de prazer que esses homens estão falando, tá? É um prazer prático, é trazer assim, o bem-estar social para a sociedade. O bem-estar social é isso, né? É você poder sair à rua e não ter medo de levar um tiro, uma bala perdida. É você saber que o seu filho foi para a escola e vai voltar direitinho para casa, né? É saber que quando você chega em casa, você tem a sua geladeira cheia e poder fazer a comida para a sua família de forma a não se preocupar com o dia de amanhã. É esse tipo de prazer que esses homens estão falando, tá bom? Bom, escolhendo entre aquilo que é certo ou errado, o utilitarismo não configura a análise do ser virtuoso, mas aquilo que ele faz ou deixa de fazer, né? Esta teoria teve um forte impacto nas decisões coletivas, pois buscou gravar um sentido de direção voltado para o bem-estar da sociedade. Então, as minhas ações boas são aquelas que levam maior felicidade para a maior quantidade de pessoas. Então, aí a gente já não é esse que é o problema do utilitarismo, né? É, se a sua ação levar um maior bem a maior quantidade de pessoas, não importa que a ação seja essa. Esse é o problema, porque aqui a gente pode pensar assim, no Robin Hood, por exemplo, né, que era um ladrão que roubava dos ricos, da minoria, para dar para os pobres, que era a maioria. Será que esse tipo de ação, então, seria uma ação aprovada por esses homens? É isso que é o problema, tá? Mas vamos pensar que eles são pessoas que legislam, que fazem leis, e que por fazerem leis, eles têm que obedecer às leis também, né? E essas leis que dariam o fio condutor para as pessoas agirem, né? Se eu ajo daquela forma, conforme a lei, provavelmente eu vou chegar a esse bem-estar. Seria essa a ideia deles, tá? Bom, essa teoria teve um forte impacto nas decisões coletivas, né? Pois buscou gravar um sentido de direção voltado para o bem-estar da sociedade. E por esta razão, desde a gênese, desde a origem do utilitarismo idealizado por Bentham, esta escola está vinculada ao reformismo e ao progresso. É uma forma de se pensar progressista, tá? Toda a sua estrutura está voltada a eliminar os males, a começar pelo sofrimento. Então, o sofrimento de você não ter emprego, o sofrimento de você não ter uma casa, o sofrimento da maioria das pessoas assim, de não ter um alimento, né? É esse tipo de sofrimento, tá?
Aparentemente, o critério se constitui a base da teoria utilitarista. Não é a felicidade individual, mas a multiplicação da felicidade na maior amplitude possível, tá? A teoria do utilitarismo visa a maior felicidade, não do próprio agente, mas a felicidade do maior número de pessoas envolvidas. Também é defendida a nobreza de caráter. Bom, se você tem um bom caráter, se você age de forma correta, provavelmente as suas ações também, a finalidade dessas ações também será correta, né? Bom, e elas são avaliadas pelos efeitos de bem comum que elas oferecem, né? Quanto de bem você consegue fazer com as suas ações, tá? Bom, o comportamento moral manifesta-se na forma de hábitos e costumes. O objetivo do estudo foi a influência deste fato na confecção da legislação, desde a motivação, sua vigência e eficácia. Então, se eu vou fazer leis, eu tenho que fazer leis que promovam o maior bem-estar social, o maior bem-estar da população, o maior bem-estar e maior felicidade geral da população, né? Da população da cidade, ou do estado, ou do país onde você vive, tá? Bom, insistindo que os indivíduos são os melhores juízes de sua própria felicidade. Então, nós é que sabemos o que nos traz felicidade realmente, né? Bentham teve a tendência automática em optar pelo ideal da não interferência por parte do governo. Então, na minha felicidade, quem sabe sou eu, né? O que eu desejo mais para o meu bem-estar, né? Ter a minha família em casa com qualidade, com segurança, com, com, com saúde, com educação, o que é que eu desejo, né? Eu como indivíduo. Aí, esse bem-estar, sou eu que sei o que seria melhor. Por isso, apesar de ser um pensamento político e generalista, né, que fala da felicidade geral, da felicidade de todos, ele não é coletivista, ele é individualista, apesar de tudo isso. É uma questão para a gente pensar, tá? Bom, entretanto, reconheceu que as ações individuais de um indivíduo implicam frequentemente na felicidade do outro e que os indivíduos não podem ter o incentivo ou habilidade de coordenar as ações que melhoram a utilidade agregada. Então, vamos pensar aqui, que aqui é um problema, né? O porquê que o importante aqui são os legisladores fazerem leis que levem à maior felicidade geral. Porque desta forma, os indivíduos continuam sendo indivíduos, mas a partir dessas leis impostas pela legislação, elas produzem efeitos gerais para todos, né? Elas são leis que vão fazer com que cada indivíduo cumpra com o seu dever, cumpra com aquilo que é dito para ser feito, mas que no final vai produzir uma felicidade maior para a população em geral. Alguns, é claro, vão estar insatisfeitos, porque sempre há os insatisfeitos, mas esses insatisfeitos seriam a minoria, tá? É isso, pessoal. Bom, eu passei aqui alguns exercícios para vocês. Tem uma palavrinha que eu gostaria que vocês buscassem saber, né? Colocassem no caderno, que é a palavra hedonista, porque o utilitarismo é visto como uma ética hedonista. E eu gostaria que vocês buscassem saber sobre o que é isso, tá bom? Para me contar na próxima aula, na nossa próxima aula online. Ó, um beijão para vocês, boa semana, bons exercícios e até mais.